Primeiramente, bom dia, até que enfim. Vamos ter uma aula rapidinha aqui, tá? Eu sei, né? Infelizmente. Tá gravando, animal. Então, vamos lá. Tipos de predicado, ok? Pro bonitinho aí que falou que infelizmente, eu quero saber o que é um predicado. Foi o Frederico. Beleza, Foi o então, Frederico. foi eu. Predicado é o termo que contém o verbo e informa sobre o sujeito. Muito bem. Então, fala de novo. É o termo Que contém o verbo o verbo que em informa forma sobre sobre o sujeito. o sujeito. Ok. Então, a gente sabe que tudo aquilo que se fala do sujeito é o predicado, certo? No livro de vocês, primeiramente, eles trouxeram, eu vou colocar na ordem que colocaram lá no livro de vocês, foi o predicado nominal. Por que o predicado nominal? O que tem a ver o predicado nominal? Quais são as características do predicado nominal? Renato? É aquele que não contém verbo, Então, vamos pensar assim. eu acho. Predicado nominal é tudo aquilo que informa do sujeito e Estado. o verbo. Não. E o verbo, ó, vamos colocar aqui. E o verbo exprime Pode copiar da senhora? estado, certo? Geralmente, o núcleo vai ser o quê? Um verbo ou uma característica? Característica? Muito bem, característica. Porque a característica não é o predicativo do sujeito? Sim. Tá? Então, vou tirar esse "e" aqui, vou colocar o verbo exprime estado, o núcleo é uma característica, certo? Para identificar o predicado nominal. Então, vamos dar um exemplo aqui. Dá um exemplo aí, Eloá. O dia está Predicado quente. nominal. Aí. O pai. O dia está quente. Então, eu já coloquei um exemplo. Vou colocar um outro exemplo. Eloá está sonolenta. Pedrinho está doente. Tá? Ok? Então, olha só. Eu trabalhei aí... Está não, continua sonolenta. Eu vou colocar o continua aqui que é melhor. Continua, né? Continua sonolenta. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de predicado nominal. Certo? Aqui, ó. Vou até separar aqui o sujeito do predicado para vocês observarem que o verbo estar e continuar é um verbo que exprime estado. E, geralmente, ele vem acompanhado de uma característica. Essa característica é considerada o núcleo desse predicado nominal. Ok? Até aí, tudo bem? Então, uma coisa que eu vou colocar aqui dentro do conceito do predicado nominal. O verbo, ó, é classificado como verbo de ligação. Tá? A gente não pode esquecer disso daqui. Tá bom? Ok? Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Bom, aí eu expliquei para vocês o predicado verbal. O que seria o predicado verbal? Geralmente, o predicado verbal, o verbo exprime ação. O verbo exprime ação. Então, é óbvio que o núcleo dele
tá? Vai ser quem? O verbo. O verbo. E o verbo, tá? E a gente vai aprender mais lá na frente que esse verbo é classificado, ó, é classificado como transitivo, ou melhor, vamos dizer, Intransitivo. intransitivo e transitivo. Intransitivo. Intransitivo, intransitivo e transitivo. Agora eu vou explicar para vocês o que significa isso. Tá? Mas o fato até agora é que eu quero que vocês observem que o predicado verbal, ele vai exprimir uma ação. Então, exemplo. Luca pediu um favor a mim. Certo? Vou colocar exemplo aqui. Tá, Luca? Faz de conta que você pediu um favor a mim. Tá bom? Ou, Vitor comprou um par de brincos para mim. Ok? Certo? Meu presente de aniversário. Né, Vitor? Então, olha só. Quem pediu um favor a mim? Luca. Certo? Então, separei sujeito de predicado. Quem comprou um par de brincos para mim? Vitor. Vitor. Tá? Então, aqui nós temos o predicado verbal. Certo? Bom, hoje a proposta é trabalhar com vocês o último predicado. Porque anteriormente já havia falado para vocês o seguinte, que existem 3 tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Nominal. Tá? Vocês estão copiando aí? Tirei Não, print. acho que sim. Eu tô. Tá? Então, o que seria o predicado verbo nominal? Frederico, o que você acha que é o predicado verbo nominal? Frederico? Calma aí. Verbo nominal, que o verbo... tia, eu sou mó ruim nisso. Posso ler uma coisinha que eu acho que pode ser? Sim, pode, Luca. Ele já acho que era exemplo, só que eu não lembro não. Tá. Eu acho que o verbo que exprime estado na sintaxe pode ser classificado como verbo como ligação. É isso aí ou não? Não, isso aqui está aqui dentro, ó, do predicado nominal, Luca. Você acabou de predicado Seria nominal. que possui 2 núcleos, um verbo e um nome? Esse nome corresponde a uma característica, tá? Então, é isso mesmo, Eloá. É um predicado que ele vai ter um verbo que exprime a ação e ele vai ter uma característica, que é o nome, tá? Então, como é que funciona isso? Eu vou trabalhar um exemplo aqui para vocês antes de colocar o conceito. Então, faça de conta que... Deixa eu usar um nome aqui. Vou usar o nome da Sara. Sara entrou em casa chateada com a professora. Tá? Então, olha só, presta atenção nessa frase aqui, ó. Sara entrou em casa chateada com a professora. Ok? Quem que é o verbo aqui, Renato? Entrou. Posso falar? Entrou. Então, agora eu vou perguntar para o entrou. Quem entrou em casa chateada com a professora?
Sara. Sara. Certo? Sara. Então, desculpa. Sara. Aí, detalhe. Entrou é um verbo que exprime ação ou estado? Ação. Ação. Mas olha só, a Sara, além dela praticar a ação de entrar em casa, ela também estava como? Chateado. Chateada. Então, olha só, eu tenho um verbo que exprime ação e eu tenho uma característica. Então, esse tipo de predicado aqui, que é o verbo nominal. Tá? Então, no caso aqui, o verbo exprime ação e vem junto de uma característica. Ok? Então, quem seriam os núcleos? Ó, quem seriam os núcleos? Ele tem dois. O verbo e Entrou. mais a característica. Entendeu? Ok? Então, quando eu falo assim, os alunos do 7º ano, vou colocar aqui. Vou puxar aqui para ter mais espaço. Vou dar bastante exemplos aqui. Então, olha só. Eu coloco assim, ó. Os alunos do 7º ano chegaram chegaram, pode ser. Chegaram no ginásio chateados. Nossa, só chateados? Não, felizes. Vamos colocar aqui, felizes para assistir o jogo. Eu coloquei um período composto aqui, mas não tem problema não. Tá? Vamos analisar a primeira frase aqui, ó. Ô, tia, faltou um S ali no assistir. Faltou mesmo. Obrigada. Então, olha só. Quem chegaram no ginásio felizes? Os alunos do 7º ano. Então, aqui, ó, separamos sujeito do predicado aqui, certo? Então, olha só. Chegaram no verbo que exprime ação? Sim ou não? Sim. Felizes não é uma característica? Sim. Detalhe, olha só, felizes e chateada aqui, sendo uma característica, ele tem um nome próprio. Qual é o nome? Verbo transitivo. Não, gente. Eu estou falando do verbo. Isso aqui não é o característico, não é verbo. Qual seria? Lá no predicado nominal, como que é o nome da característica que a gente deu? A característica no predicado nominal, ele tem dois nomes. Ou é um adjetivo, lá na morfologia, na sintaxe, ele tem um nome. Gente, predicativo do sujeito. Porque não Foi isso que eu falei, só que eu tava com o microfone desligado. Não é uma característica referente ao sujeito? Ó, mais predicativo do sujeito, que é a característica, tá? Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, análise sintática, vou apagar aqui. Vou apagar esse exemplo aqui. Se eu fosse fazer a análise sintática dessa frase aqui, Sara entrou em casa com a professora, olha só como é que ficaria.
Sujeito simples igual Sara. Núcleo do sujeito Sara, certo? Aí vem predicado, verbo nominal, porque tem um verbo que exprime ação e uma característica, então eu colocaria aqui, entrou em casa, chateada, com a professora. Núcleo do predicado. Aí eu colocaria o quê? Entrou e Chateada. chateada. E aí ainda colocaria assim, predicativo do sujeito chateada. Até aqui ficaria correto a análise sintática de vocês. Certo? Certo? Certo. Por que até aqui? Primeiro, a tia Nívia não trabalhou ainda com vocês a predicação verbal. Quando que o verbo é transitivo e quando que o verbo é intransitivo. Então, até aqui que nós vimos alguns termos, no caso, o sujeito e o predicado, aqui essa análise sintática estaria correta. Tá certo? Quero pedir um favor para vocês. Posso? É o seguinte. Pode. Quando nós retornarmos do recesso, a gente vai entrar nesse conteúdo da predicação verbal. Aí, o que a tia Nívia vai fazer? Ela vai fazer uma retomada, tá? De novo, sujeitos e predicados, até chegar aqui, para nós começarmos novamente a predicação verbal. Porque quando a gente começa a observar os verbos, dentro da sintaxe, a gente fala que a gente vai trabalhar a predicação verbal. Tá certo? Ó, bom recesso para vocês, meninos. Aproveitem, Obrigada. meninos aí. A senhora também. E Tchau. descansem para que nós voltemos assim com força total. Tá? Isso aí. A gente Vai ser aprender um difícil. bocadinho. Força total. Tá bom? Ok? Tá. Beijo para vocês. Já são 8h30. Ó, professora, Vai começar a aula de Amor. vocês. Eu não sei de que vocês vão ter aula agora. até mais. Matemática. Deus. Duas aulas, duas aulas. Segunda-feira. Tá? Gente, vocês copiaram, fizeram print disso daqui? Sim. Ô, Bernardo, você falando que dia começa o recesso começa hoje, porque amanhã é final de semana e segunda é 7 feriado. Você entendeu? Ah, tá, valeu. Ô, tia, mas é 2 semanas de recesso mesmo? Sim. Até dia 20. Aí Eu não tô acreditando. Eu tô Uma sonhando. semana dormindo. Eu tô sonhando. Eu tô sonhando vivo, tia. Agora o Frederico vai hibernar. O Frederico vai hibernar. Pois é, Agora, dia 20 volta. Já tá organizando escola agora sem. Eita, pô. agora ele hiberna. Então tá. Beijo para vocês. Tá bom? Beijo,